TCU alerta que a União pode ter que realizar aportes emergenciais para garantir a continuidade da política de universalização dos serviços dos Correios. Ou seja, mais uma vez, o pagador de impostos terá que arcar com a obrigação da estatal de garantir atendimento e entregas em todo o território nacional, incluindo localidades remotas e regiões onde a operação é deficitária. Dito isso, uma auditoria revelou a insuficiência das fontes de financiamento e a incapacidade dos Correios em cobrir o rombo das contas que entre 2023 e 2025 mais que dobraram. Como a União atua como garantidora de empréstimos, o TCU cobra do Poder Executivo uma definição clara e transparente de como vai honrar com dívidas que ultrapassam 11 bilhões de reais. Fabi Barroso. Bom, a União, ela não é fiadora de nada. Quem é fiadora disso aqui somos nós, porque a União não existe. A máquina estatal não produz absolutamente nada, só dor de cabeça e burocracia para o povo brasileiro, ponto. E é unânime, inclusive, é algo que é unânime, assim, para tudo quanto é lado que você vê, é burocracia, imposto, dor de cabeça para o povo brasileiro. Mas aí, desde o ano passado, a gente está acompanhando essa novela mexicana a respeito dos empréstimos, todos também ali sempre na casa do bilhão, vai, não vai, vai, não vai. Agora tem esse novo capítulo aí dessa crise financeira e vale sempre ressaltar que quem faz um trabalho de logística, mas infinitamente melhor, são as empresas privadas. E estão dando o exemplo de como o Correio poderia ser, né? Os Correios poderiam ser. No passado se falava bastante dos Correios, porque tem uma agência, né, em todos os municípios, bairros, e bem espalhadinho, então isso era um mérito. Hoje já foi superado e ele não se modernizou. Como se isso não bastasse, né, tiveram ali prejuízos dos outros governos petistas e agora igualmente. Só aqui eu me pergunto por que a lentidão do Tribunal de Contas da União, né, e ainda pedir apuração com esse rombo escandaloso de 11 bilhões de reais. Gente, é muito dinheiro, né? E ele está pedindo ainda esclarecimento. A gente, assim, por que não tem, né, realmente algo que já acabe caindo na conta deste atual governo? Porque foi este atual governo que está acabando de enterrar uma estatal que os brasileiros tinham muito gosto. Né? Todo mundo recebe bem o carteiro, aliás, os carteiros eles estão sofrendo demais, porque essa ineficiência dos Correios não é por conta dos carteiros, né? Pelo contrário, a gente sabe que eles pagaram fundos de pensão, tiveram todas aquelas dificuldades já produzidas por outros governos petistas e agora estão vendo, né, carreiras longuíssimas sendo jogadas às traças, porque o Lula se compromete, ele compromete com que o Brasil tem condições de pagar, e essa é somente uma das estatais que vão ser quebradas em mais um governo Lula. Então, o Tribunal de Contas da União estão dormindo no ponto, né, e não estão dando a resposta que a população precisaria, né, com agilidade, já que são funcionários públicos e também ganham bastante para isso. Berenice Leite, quero te ouvir a respeito, só para a gente ter uma noção, no final do ano passado, ali bem no período do Natal, os Correios entraram em greve. Ninguém percebeu, ninguém notou, não afetou em absolutamente nada no que diz respeito às vendas do comércio, que são típicas daquele período. E só mais um exemplo aqui, ontem eu comprei 3 peças de roupa à noite. Hoje as peças já estão na minha casa, claro, iniciativa privada. Pois é, Geise, e essa ineficiência também é atribuída justamente à crise que os Correios vivem, né? Vamos lembrar que quando o governo Lula assumiu o comando do país, né, assumiu o comando dessas estatais e direcionou ali os seus presidentes que iam cuidar da administração pelos próximos anos, os Correios estavam com um caixa de 200 milhões de reais. Positivo, tá? Não é déficit, não, é superávit, 200 milhões de reais. E já no primeiro ano, o governo Lula se afundou ali em pelo menos 1 bilhão em dívidas. O pior de tudo, Geise, foi a maquiagem, o somebody love que eles fizeram nas contas. O próprio Tribunal de Contas da União mostra que eles ali justificaram esse rombo de 1 bilhão já em 2023, no primeiro ano do Lula 3, sob a justificativa de que teriam pago indenizações, 2 indenizações trabalhistas, uma no valor de 600 milhões e a outra de 400 milhões e pouco. E eles jogaram para o balanço de forma retroativa
800 milhões de reais, ou seja, aliás, eles jogaram 1 bilhão todo, né, retroativo. E aí, como é que ficou esse equilíbrio nas contas? O TCU identificou que os 200 milhões que estavam positivos em 2022 passaram a ficar ali em 800 milhões negativos. E ainda sobrou mais 200 milhões de dívida para 2023. Bom, hoje vocês já sabem a situação e recentemente nós também mostramos aqui para a nossa audiência que o Tribunal de Contas deu um parecer favorável para as contas relacionadas a 2025 apresentadas aí pelo Executivo, só que com algumas ressalvas, e dentre essas ressalvas estava justamente ali o balanço dos Correios. O próprio Tribunal de Contas da União reconheceu isso que a gente está noticiando agora, né? Que a forma como eles renegociaram essa dívida, inclusive com juros altíssimos para pagar nos próximos 10, 15 anos, aí, dívidas que serão pagas para bancos privados, sabe-se lá como, o próprio TCU reconheceu que a forma como eles fizeram essa negociação vai ser impossível de se pagar. Ou seja, é um problema que provavelmente esse governo não vai se preocupar, né? Até porque isso deve ser pago nos próximos 10, 15 anos, como eu disse. Então, uma tremenda falta de responsabilidade com as contas públicas. E é como diz aqui na nossa tarja, né? Quem vai pagar essa conta são os pagadores de impostos. Aliás, impostos, esse é um tema que esse governo tem aí muita eficiência em criar. E ainda assim, não está conseguindo fechar a conta do nosso país, viu, Geise? E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.